Olá, amigos e irmãos. Meu nome é Silvana. Eu estou aqui para trazer uma reflexão neste momento. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 16, verso 3, 2 e 3, que está escrito assim: Um dia Sarai disse a Abrão: Já que o Senhor Deus não me deixou ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Meditando um pouco sobre esse texto, nós vamos encontrar Abrão, depois chamado de Abraão, querendo ajudar a Deus. Ele e Sarai, que deu sua serva Agar, a egípcia, e assim gerou Ismael, aonde mais tarde o próprio Deus fez separação entre os dois, entre o filho da promessa, Isaque, que nasceu de Sarai, depois chamada Sara, e o outro filho, que nasceu da própria vontade deles, da carne, em querer ajudar ao Senhor, da vontade de querer ajudar, da vontade de pensar que ele estava fazendo alguma coisa para ajudar. Nasceu Ismael. Ismael, ele foi abençoado sim, porque Ismael, ele nasceu de Abraão, ele nasceu da descendência de Abraão. Então Deus permitiu que ele tivesse 12 filhos e gerasse 12 príncipes, né? E tivesse várias nações através dele. Mas ele foi separado, o Senhor enviou para uma terra distante, e permitiu que Isaac ficasse ali, porque as promessas, a bênção era para Isaac. Apesar de Ismael ter recebido a bênção também, mas a aliança de Deus era com Isaac, porque a promessa, a bênção era dele. Eu não quero falar aqui sobre os 12 príncipes que ele gerou, mas sim sobre o espírito que estava sobre a vida de Ismael. Ismael, a palavra de Deus fala que a mão dele seria contra todos e a mão de todos contra ele. E fala que ele tinha um espírito de jumento selvagem, indomável. Essa briga entre Ismael e Isaque dura até hoje. Nós vemos que Ismael, ele é considerado o pai dos árabes. E ele traz um espírito de hostilidade, um espírito de rivalidade, querendo que todo o mundo esteja de acordo com ele, esteja vivendo de acordo com a vontade que eles têm. O povo árabe, o povo que vive naquela parte chamado mundo árabe, eles têm a sua própria religião, o seu próprio Deus, eles adoram a Alá, tem o profeta Maomé, e a maioria, mais de 95% deles são islâmicos, ou seja, são muçulmanos. Alguns são extremistas, radicais e outros não. Nós temos visto que aqueles que são radicais, eles tentam implementar a própria lei deles. Eles veem a lei do Alcorão, eles veem as leis dele como se eles fossem as únicas pessoas certas. Então eles tratam todo mundo com muita rigidez, com muita força, os radicais, os extremistas, porque dentro do povo muçulmano também tem aqueles também que não são extremistas. O islamismo ela é a segunda maior religião que cresce, vem logo após o cristianismo. Eles descobriram uma coisa que nós cristãos no começo não tínhamos, não na igreja primitiva, mas que nós esquecemos, que é trabalhar com o evangelho das duas mãos. Quando eles entram dentro de um país, como eles entraram dentro de Burkina Faso, dentro da África subsaariana e outros países mais, quando eles entram dentro desses países, eles não somente falam como nós falávamos antigamente, quando víamos uma pessoa com fome, Deus te abençoe, Deus vai te ajudar, e deixava a pessoa ir com fome para casa. Não, eles descobriram uma grande arma. Eles dão o que comer para a pessoa, mas eles, em troca disso, a pessoa tem que se converter
ao islamismo. E assim eles constroem escolas, postos médicos, assim eles ajudam aquele país a progredir. Foi assim em Burkina Faso e em outros países também. O que isso nos ensina? Eles são um povo que tem uma estratégia, que sabem trabalhar, estão aí disseminando as suas ideias no meio dos outros povos, fazendo com que muitos acreditem que Alá, Deus, é o Supremo e Maomé é o seu profeta. Nós encontramos até Jesus dentro do Alcorão, mas Jesus ele não é tido como um profeta grande, apenas um pequeno profeta, porque Maomé é o profeta absoluto. O islamismo ele se baseia em 5 pilares, que nós vamos ver aqui, que são esses 5 pilares, que são a profissão de fé, o Shabat, o Salata, que é a oração. Nós vamos ver aqui a contribuição da purificação, que é o Zakat, o jejum no mês de Ramadã, que é o Saum, a peregrinação a Meca, que é o Hajj. Então, assim, todo muçulmano que quer ser salvo, uma vez na vida, ele tem que passar em Meca. Ele tem que adorar a Alá em Meca. Ele tem que reverenciar Maomé. Tudo isso eles ensinam, eles proclamam, eles dizem que estão certos. Os extremistas hoje estão matando, o mundo todo está de olho neles, porque eles são audaciosos, a vida para eles não tem valor. Eles estão pegando a lei da Sharia, que é a lei onde tem as leis morais, a lei do adultério, do casamento, como eles devem se portar. E em alguns países isso é tão pré-histórico, isso é tão forte como o Afeganistão, aonde que se as mulheres não têm direito a ir para a escola, as mulheres não podem sair na rua se não tiver com um maharam, que seria o marido, ou o pai, ou o filho, ou o irmão. As mulheres têm que ficar dentro de casa. Na Arábia foi votada uma lei onde as mulheres não podem dirigir. E assim eles vão trazendo essas coisas e eles matam. Um dos piores países é o Afeganistão, porque é onde eles têm matado mesmo pessoas assim, porque eles pegaram a Sharia e eles interpretaram a Sharia conforme aquilo que eles pensam. Muitas dessas coisas que eles fazem não estão escritas no Alcorão. Muitas dessas coisas que eles fazem não estão escritas na Sharia. Mas eles, cada país interpreta de uma forma e coloca essa lei ali dentro. O que a palavra de Deus nos mostra é que Maomé, ele não deixou nada para nós. Ele não fez nada por nós. Mas Jesus Cristo, Deus enviou Jesus Cristo, o seu único filho, para morrer por nós na cruz do Calvário, para salvar toda a humanidade. Deus ele não propaga o ódio, não propaga a morte, mas ele quer que todos sejam salvos, ele propaga o amor. A missão maior do Senhor Jesus Cristo é salvar a humanidade. Isso sempre foi e sempre será. Toda religião que diz que só ela está certa, toda religião ela aprisiona, ela faz com que a sua mente fique cauterizada, ela faz com que a sua mente fique enegrecida, porque só você é certo, só você que sabe de todas as coisas. Ninguém mais ao seu redor presta, só você. Então você se torna um fanático. Eu não estou falando que todos são assim, mas existe aqueles que são extremistas. Nós, como Igreja de Jesus Cristo na face da terra, nós cristãos, nós precisamos amar esses povos, nós precisamos orar por eles, nós precisamos, se não temos condições de ir, precisamos ter sempre em nossas orações, para que essas cadeias, para que essa cegueira, para que esses ensinamentos caiam por terra. É muito fácil, quando você aprende certo, você viver certo. Mas quando você aprende uma coisa errada, é difícil arrancar aquilo de dentro do seu coração. Parece que aquilo cria uma raiz.
Eles são assim. Durante crianças, eles vêm aprendendo o Alcorão. Durante crianças mais jovens, eles vão decorando, repetindo leis e mais leis, que não estão levando eles a lugar nenhum. Mas somente o desespero e a desesperança. Nós temos a solução, porque nós temos Jesus. Nós temos a esperança, porque Jesus Cristo, Ele é um Deus que nos dá esperança. Ele é um Deus que nos transforma, Ele é um Deus que nos liberta, Ele é um Deus que nos cura, Ele é um Deus que nos faz andar eternamente sobre os problemas, sobre tudo. Ele é o nosso Deus. E Ele morreu por nós. Se você for lá ao sepulcro de Maomé, você vai achar cinza, osso, tudo o que for lá. Mas se você for de Jesus, lá está vazio, porque Ele ressuscitou. Ele sim deu a vida por nós. Então que você possa refletir sobre isso. Que você possa pensar, entender e conhecer mais e mais sobre este povo, sobre esta religião. Que é uma religião que está em alta diante das pessoas, crescendo, envolvendo tantos jovens.